E depois que a pandemia acabar, como é que vai ser? Pensata, com Marcelo Madureira. O livro de hoje trata exatamente desse assunto. 10 lições para o mundo pós-pandemia, de Fareed Zakaria. Para quem não conhece, o Fareed Zakaria é um apresentador da CNN dos Estados Unidos, naturalmente, e também é um jornalista, claro, e escreve os seus livros. Esse é o primeiro livro que eu, na verdade, eu leio dele. E é um livro interessante, mais um lançamento da editora Intrínseca. Impressionante como eu analiso aqui livros da Intrínseca. Mas, parece até jabá, né? Esse livro aqui está vendendo bastante, está fazendo muito sucesso, que chegou a hora de discutir o mundo que emergirá pós-pandemia. Bom, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está algumas casinhas atrás desse joguinho, né? Nós ainda temos que pensar como enfrentar a pandemia e como sair desse momento, né, de absolutamente descontrole que estamos vivendo com relação ao Covid-19. Eu digo isso porque eu estou gravando aqui no início de abril de 2021 e os números não param de aumentar, ao mesmo tempo que o sentimento que nós temos é que não existe uma política nacional que trate do problema do Covid-19. Então, antes da gente pensar como é que vai ser o mundo pós-pandemia, né, a gente talvez tem que resolver o Brasil durante a pandemia, né, onde você tem negacionistas, tem pessoas que ainda não acreditam, né, que você precisa de isolamento social, que tem que eventualmente fazer lockdown, tem que, enfim, tomar cuidados especiais, né, de higiene, sanitários, né? Tem pessoas que ainda acreditam em remédios que estão comprovadamente não funcionam, né? Nem como prevenção, nem para o tratamento da doença. Tem pessoas até que não querem tomar vacina. Essa vacina é para quem tem mais de 68. Você já fez 69? Então, como eu disse, nós estamos 3 casinhas atrás. Mas isso não impede, até como um exercício, né, de futurologia, que é até mesmo de esperança, a gente mergulhar num livro desse, porque ele desperta aqui muitos aspectos interessantes do que poderá ser o nosso porvir, né? O livro ele tem 10 capítulos, cada um trata de um tópico, e você pode ler na ordem que você quiser, ou mesmo dispensar alguns capítulos que você não ache tão interessantes, né? Que eles vão desde como deve ser a ação do governo das sociedades pós-pandemia, né? Como devem funcionar os mercados, como é que deve ser a relação da sociedade com a ciência, que realmente vai mudar, como é que passa a ser a nossa vida digital, né? Como é que a nossa relação, as nossas inter-relações entre seres humanos, como é que as cidades vão funcionar, os grandes centros urbanos, né? Como é que funciona a questão de distribuição de renda, como é que fica a questão, né, da globalização, é um processo para mim, isso. Enfim, são 10 capítulos muito bem escritos, muito interessantes e que me despertaram assim, várias coisas curiosas, desde da ideia que o Covid-19, né, era uma pandemia semelhante à gripe. E gripe é uma palavra francesa que vem de agarrar, né, vem de segurar, que segundo aqui a pesquisa do Zakaria, era aquela sensação de aperto, né, que a gripe dá na garganta. Alguns chamam também a esse tipo de doença, dessas gripes mais graves, né, que provocam crises respiratórias, enfim, de vários sistemas, de influenza. A palavra italiana influenza, porque vem do termo da influência que os astros, né, daquela época, né, a ciência praticamente não existia, então se atribuía, né, a essas pandemias, a essas pestes, né, que eram influência dos astros, influenza. E daí vem a influenza, que é o outro nome também, até mais científico, para a gripe,
e como ele fala da gripe espanhola. Ele começa com uma coisa muito interessante, que já nesse século XXI, desde o início, nós vivemos 3 fenômenos bastante curiosos, né? O 11 de setembro, tá? A crise financeira de 2008 e agora a Covid-19, né? A pandemia do Covid-19. Portanto, em 21 anos de século XXI, nós fomos atingidos por 3 grandes impactos, né? Um de cunho político, né, que foi a questão dos atos terroristas contra os Estados Unidos no dia 11 de setembro, né, as 2 torres, aquela coisa toda. Se você é mais jovem, inclusive, vale a pena você aprofundar suas leituras nesse assunto, porque foi realmente foi um dia de impacto muito grande para a humanidade, muito grande, o 11 de setembro. E segundo, ele se refere à grande crise financeira de 2008, que muitos economistas dão a mesma grandeza, né, que a Grande Depressão de 1929, né, nos Estados Unidos, que redundou na Grande Depressão dos anos 30 nos Estados Unidos, e que foi a crise do sistema financeiro em 2008, que começou no mercado de securitização e se espalhou para o mundo inteiro, e de 2008 para cá, na verdade, os mercados, né, as finanças mundiais vêm se recuperando, mas ainda não estão completamente recuperadas. E, junto com isso tudo, né, um fenômeno biológico, né? Portanto, temos um político, que é o 11 de setembro, temos um econômico, né, que foi a crise de 2008, e agora temos uma crise sanitária, né, uma crise de saúde com o Covid-19. As 3 atingiram o mundo inteiro com uma enorme capacidade de devastação, né, de destruição de empregos, principalmente com destruição de vidas, de famílias, enfim, um impacto emocional muito grande sobre as pessoas, isso independente de país desenvolvido, país subdesenvolvido, se estava no Polo Sul, no Polo Norte, no Equador, ou no Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Todo mundo foi atingido de igual maneira devastadora de um vírus, né, que provoca uma doença que, curiosamente, até hoje não se tem ainda, inclusive, um tratamento. Na introdução do livro, né, ele dá uma explicação muito boa, né, sobre esse fenômeno do Covid, da própria AIDS, da SARS, né, da gripe aviária, da gripe suína. Nos últimos anos, está sendo muito comum vírus, né, passarem do mundo animal, né, para o mundo de nós, humanos, né, dos seres humanos, e isso se dá por conta principalmente da questão ambiental, né, do crescimento dos núcleos urbanos e também de certos hábitos sanitários, alimentares e culturais. Ele trata disso tudo para poder ambientar as pessoas nos 10 pontos que ele pretende tratar sobre o que o mundo vai mudar depois que a pandemia estiver, digamos assim, dominada. Porque o Covid-19, e ele mesmo coloca isso aqui no livro, ele não vai acabar, né, como a gente conseguiu acabar com a varíola. Mas o Covid, como a SARS, né, que é a vacina da gripe, que todo mundo toma uma vez por ano, vai entrar no nosso cardápio de doenças controladas, mas que vão nos exigir vacinações permanentes, atualizações de vacinas e tudo mais. Mas ele também coloca muito claro que isso mostra que a humanidade certamente vai sofrer outras pandemias, talvez até piores que a do Covid-19, e, portanto, é muito importante que a gente aprenda essas lições, né, aprenda deste momento que nós estamos vivendo, pela sua singularidade, né, pela sua uniqueness, né, pelas todas as coisas que ela tá trazendo,
para que da próxima vez a gente possa enfrentar com menos sofrimento. Mas que haverão outras pandemias, é quase certo que haverão. Mesmo que nós mudemos completamente o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de conviver com o meio ambiente, com a natureza e executar políticas efetivas, né, para que a intervenção do homem na natureza, no meio ambiente, seja mitigada. Esse é um ponto que ele coloca claramente no livro. Ele fala uma coisa curiosa, quer dizer, ele fala várias coisas curiosas, né? Ele fala, por exemplo, que, infelizmente, né, a pandemia ela vai trazer um processo que já vinha ocorrendo, que era da concentração de renda. Ele mostra com números, inclusive, mas assim que cada vez menos pessoas ficam mais ricas, mais desproporcionalmente ricas, com relação a todo o resto, né, da humanidade. Né? Isso não tem nada a ver com país subdesenvolvido, desenvolvido, não. Há concentração de renda em torno de pessoas de uma forma cada vez mais robusta, cada vez mais evidente, cada vez mais forte, e que aprofunda muito um fosso entre essas pessoas, né, e o conjunto da humanidade. Essas pessoas têm as suas exceções, né, como o próprio Bill Gates e outros, né, pessoas assim proeminentes no mundo e tal, mas ele até ressalta uma coisa curiosa. No primeiro momento da pandemia, logo que apareceu a pandemia, essas pessoas trataram de sair das cidades, sair das suas residências, urbanas, né? E correram para as suas fazendas, para os seus castelos, para os seus sítios, para a casa da serra, para a casa da praia, para lá ficarem isolados. Isolados, tá certo, tem que mais se isolar, mas se isolar principalmente do resto da humanidade. Por quê? Porque nessa pandemia, realmente, aqueles que mais sofrem são aquelas pessoas que menos têm reservas financeiras, né, para poderem suportar esse isolamento social, tem menos capacidade de gerar renda, né, tem menos escolaridade, vive em situação bem mais precária, e essas pessoas, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, são aquelas que mais sofrem. Existe então uma tendência daqueles que são os mais ricos de, nesse momento, virarem um pouco as costas para ver a grande realidade do mundo. Porque isso já existia antes da pandemia e é uma lição que a gente deveria aprender, né, nesse momento, para que a gente possa, inclusive, mitigar os problemas do futuro, diminuir os problemas do futuro. Porque esse processo de concentração de renda, esse enorme fosso entre os cada vez mais ricos e menos, com os cada vez mais pobres e mais, pode trazer problemas imensos para a humanidade, inclusive problemas para esses que são mais ricos, né, que passam a ter, inclusive, maiores gastos para manter o seu nível de segurança, né, para poder manter até o seu padrão de vida, né, para poder, inclusive, manter a sua capacidade de isolamento. E não é uma boa, na verdade, esse processo, porque, na verdade, esse processo de concentração de renda dos mais pobres para os mais ricos, ele depende de que os mais pobres injetem, né, façam a transferência dos seus recursos para esses mais ricos. Então, existe também um desequilíbrio, entre aspas, ambiental, né, nas relações entre as pessoas econômicas, que se reflete também nas relações, digamos assim, da sociedade. No Brasil, teve um fenômeno muito interessante com essa pandemia, né, que de repente nós nos demos conta que havia uma quantidade enorme de brasileiros que sequer têm CPF. Não existem enquanto pessoas físicas, né? São entidades, e não são 100 mil nem 200 mil, são milhões, dezenas de milhões de brasileiros, aliás, chefes de família, que não têm CPF, ou seja, não existem para o Estado brasileiro. E essas pessoas precisam de amparo, essas pessoas precisam de ajuda, principalmente nesses tempos de pandemia. Essas pessoas, por exemplo, como é que elas podem fazer
colaborar num lockdown, como é que elas podem colaborar no isolamento social, se elas têm que sair de casa todo dia para arrumar o alimento que elas vão comer? Né? E eu não estou aqui defendendo uma política de abertura, não. Eu sou totalmente favorável. É fundamental que se faça isolamento social. Agora, para fazer esse isolamento social, você tem que dar as condições econômicas, distribuir renda, o Estado, distribuir renda na veia, para que essas pessoas tenham pelo menos aquilo que comer. Né? Não precisarem sair à rua todo dia para buscar o pão de cada dia. Né? Não precisa sair diariamente para buscar o pão de cada dia. É fundamental que haja. Agora, o que acontece? O Estado brasileiro está quebrado. O Estado brasileiro está falido. O Estado brasileiro prefere pagar 200 e 300 mil, 400 mil reais, 500 mil reais a marajás, funcionários do serviço público, não são todos, mas é uma parte ponderável, a tratar dos centenas de milhões de brasileiros que se amontoam em barracos e não têm o que comer. E o Brasil entra para o livro dos recordes. Um trabalhador brasileiro conseguiu passar mês inteiro na corda bamba, equilibrando seu orçamento com apenas um salário mínimo. Eu não vi nenhum deputado, nenhum senador, né? Nenhum funcionário público levantar a discussão de que por que nós não diminuímos, em parte, os nossos salários, né, os nossos proventos, para que isso possa, de alguma forma, auxiliar aqueles que estão passando fome, aqueles que estão passando por enormes dificuldades nesse momento de pandemia. Ninguém falou isso. Existem vários e vários servidores que têm trabalhado incansavelmente, tem médicos que estão à beira da exaustão, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, administradores de hospitais, enfim, garis, né, lixeiros, vários estão trabalhando intensamente. Agora, existe uma parte ponderável dos servidores públicos, seja do serviço municipal, estadual ou federal, que estão há mais de um ano de férias, e não estão recebendo normalmente. E dizem que estão trabalhando home office. Não estão trabalhando nada. Essa que é a verdade. Eles estão trabalhando muito pouco, mesmo porque o trabalho deles nem é mais necessário. Como está aqui no livro do Farid Zakaria, a questão que o Covid coloca é que houve uma intensificação, e haverá pós-Covid, uma intensificação muito grande do digital nas nossas vidas. Quer dizer, muitos daqueles serviços em que a gente era obrigado a ir nos lugares, né, ou que a gente tinha que assinar papelada, burocracia, ou mesmo fazer compras no supermercado, né, ou mesmo, isso acabou. Isso não tem mais. Não é mais necessário. Tá? Então, todo esse aparelho de Estado que suga a maior parte dos recursos que vem através dos impostos, né, diretos e indiretos, imposto de renda e tudo mais, são gastos apenas, na maior parte, para pagar salários, benefícios e aposentadorias para um montão de gente que pouco ou nada contribui para a sociedade brasileira. E essas pessoas são de tal forma egoístas que em nenhum momento pensam, durante já mais de um ano de pandemia, em sugerir por que não diminuir um pouco seus proventos, né, em função de poder colaborar com o sofrimento de tantos. O setor privado, curiosamente, no Brasil, ele, talvez principalmente aquele que não depende do aparelho de Estado, né, das empresas públicas e dos investimentos públicos, que hoje são muito poucos, por sinal, as empresas privadas, uma dá mão para a outra. Né? Muitas, inclusive, chegam a acordos com os seus empregados, com os seus funcionários, colaboradores, no sentido até de diminuir um pouco os seus salários, para que você não precise mandar embora, para que você não precise demitir. E esses trabalhadores, essas pessoas, né, porque são trabalhadores, não são empregados, são trabalhadores, trabalham, eles não só entendem, concordam e topam, inclusive com a combinação de que se as coisas melhorarem, eles serão recompensados. Mas isso é no setor privado. No setor público, ninguém pensa nisso. Né?
Eu conheço o caso, por exemplo, de uma médica em Brasília, né, que tem uma espécie de clínica, uma clínica de dermatologia para, digamos assim, procedimentos estéticos, que falou: nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Porque os funcionários públicos não podem viajar para o exterior, né, para ir para suas casas de Portugal, ou enfim, ficam lá em Brasília, ganham seus altos salários, então gastam todos os seus procedimentos em botox, né, em cremes e tal. Cara, isso é um descalabro, enquanto tem milhões de brasileiros aí passando fome. Brasília é o sinal claro, né, da alienação do Estado brasileiro com relação à realidade do Brasil real, da realidade brasileira. Eu falo aqui uma outra questão que está no livro, e eu aperto mais na questão brasileira, porque é o que a gente está vivendo hoje, como eu já falei no início do vídeo, que é a questão da educação, né? Nós estamos praticamente há um ano com, se não está precária, está paralisado o ensino público. O ensino público está paralisado. Quer dizer, a única chance que o pobre tem, né, de poder ascender na pirâmide social, ascender, né, ter uma melhoria de vida, é através da educação, é através do estudo. E o pobre, ele não pode, dificilmente ele encontra uma bolsa de estudo ou mesmo pagar, né, um ensino privado, né, que teoricamente é melhor do que o ensino público. Não deveria ser. Na minha época, o bom era o ensino público. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Estudei no Paraná, na escola pública primária, estudei aqui no Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação do UFRJ e passei para engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu pai, a vida inteira, nunca gastou um tostão comigo em educação e, no entanto, eu tive uma excelente educação, porque a escola boa era a escola pública. Era a escola de excelência. Quem não gostava de estudar, né, que ele ia para a escola privada, falava: papai pagou, passou, né? PPP, falava assim, a escola boa era a escola pública. Então, para entrar no Pedro II, entrar no Colégio de Aplicação, no Ginásio Estadual do Paraná, era quase um vestibular. Tinha que fazer concurso, tinha que fazer prova, tinha que estudar, ou mesmo estudar aqui no André Morroá, no Rio de Janeiro, no Pedro Álvares Cabral. Nas escolas, nos ginásios públicos, o ensino era excelente, era muito bom. E, graças talvez à reforma do ministro Jarbas Passarim, nos governos militares, teve uma mudança de eixo, né? Houve um desestímulo, um desinvestimento no ensino público então o ensino privado tornou-se, digamos assim, melhor, né, de qualidade. Então, evidentemente, as pessoas mais pobres não conseguem, com muita dificuldade, não conseguem ter acesso às melhores escolas, porque são muito caras. Então, e o ensino público, que era bom, deteriorou-se, ficou ruim. E agora, para piorar na pandemia, esses jovens todos, essas crianças, não têm ensino nenhum. Principalmente porque muitas delas não têm como acessar as redes de internet para poder assistir ao ensino à distância. Isso só vai piorar a distância do nosso país para o resto do mundo, né? Do mundo, digamos assim, avançado, civilizado. Nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica, uma enorme revolução tecnológica, e esse fosso, que também é econômico, da renda, ele também passa a ser um fosso do ensino, um fosso do aprendizado, porque o mundo contemporâneo cada vez exige um preparo maior do jovem, um preparo maior do profissional, para que ele possa operar as tecnologias, as máquinas que estão disponíveis. Na verdade, cada vez você precisa de menos gente para operar um número de máquinas cada vez mais sofisticadas. Para isso é preciso ter educação. Mas se a pessoa não tem educação, como é que ela vai poder operar essas máquinas? É que você vê aqui, infelizmente no Brasil, os jovens saem da escola analfabetos funcionais, incapazes de ler e interpretar um texto. Estamos aqui de novo para tirar as dúvidas de gramática. Quem é que vai fazer a pergunta?
Anda logo, desembucha! Eles mal conhecem as 4 operações. Os resultados que o Brasil apresenta, né, nesses métodos comparativos, né, de aferição do ensino, como o PISA, são resultados pífios, ridículos. Isso devia ser motivo de preocupação da gente até antes do Covid, mas não é comigo, não é com meu filho. Para que eu vou me preocupar? Mas o seu filho, que vai estudar em Cambridge, Oxford, ou em Harvard, ou em Yale, eu tenho apoio do meu cachorro Billy aqui quando eu falo desses assuntos mais polêmicos. É isso aí, Billy, é isso mesmo, é para ficar revoltado. Esse pessoal que não estou nem aí para isso, porque eu mando meu filho estudar em Cambridge, em Oxford, ou em Stanford, Yale, Princeton, quando os filhos voltarem, se é que vão voltar, eles vão estar vivendo num país onde tem um montão de zumbis, pessoas incapazes, né, de conviver e operar a tecnologia do mundo contemporâneo. É esse o destino que vocês querem para o Brasil? Se você está gostando, aliás, desse meu papo, não se esquece de se inscrever no meu canal, dar o seu like, mandar o seu comentário e me seguir aí por todas as redes sociais. Ah, e o mais importante, compartilha com os meus amigos que dá para aquela força no meu canal. Mas com relação a essa coisa do aprendizado, eu tenho pensado muito isso e eu tive uma ideia. Eu acho que já teve aí há algum tempo uma ideia que era de se distribuir notebooks, né, para estudantes. Notebooks para os estudantes, que era uma boa ideia. Só que os brasileiros, os políticos brasileiros, levam tanto tempo para tomar uma decisão que hoje nem se faz mais direito notebooks, né? Hoje você tem, na verdade, são equipamentos, são uma espécie de plataformas que não tem hard disk, né? Não tem, elas são conectadas direto com a nuvem, são até bem mais baratas, são na faixa de $100, mas nem precisa isso. Eu acredito que o que poderia talvez ajudar muito esse problema pós-Covid, esse tempo que ficou sem educação, sem aula, sem escola, sem colégio, era distribuir smartphones para toda a população de brasileiros. Não só os estudantes, não, para todos os brasileiros terem smartphone. Por quê? Porque, primeiro, estão já desenvolvendo várias plataformas, até linguagens. A IBM está desenvolvendo uma linguagem que qualquer um vai poder programar nessa linguagem. Qual é a minha ideia? A minha ideia é da gente dar um salto na nossa ignorância através do digital. Hoje, praticamente todo mundo, mesmo as pessoas que não têm uma boa formação básica, né, que não têm uma boa capacidade de leitura, interpretativa e tal, elas conseguem usar as ferramentas do digital. E através do estímulo do que o digital proporciona, em informação, em entretenimento, em comunicação, em oportunidades profissionais, as pessoas utilizando intensamente esses seus smartphones, elas vão poder superar, em parte pelo menos, esse gap educacional que a gente vai estar criando agora. Eu digo isso porque tem muitos colaboradores aqui da minha empresa, muitos jovens que estão aí distribuídos por esse Brasil afora, prestam serviços aqui para a nossa empresa e eles vivem aí em lugares aí do interior, onde a única opção do jovem é ou arrumar um emprego na prefeitura, ou trabalhar no comércio, ou então viver dependente dos avós que recebem fundo rural. Aí um menino, uma menina dessas, começa a frequentar uma lan house, porque não tem dinheiro para comprar, evidentemente, um computador, ou mesmo o celular da mãe e do pai, e começam a aprender aquilo. No fim do dia, esse jovem, ele é um excelente editor, ele é um excelente programador, ele começa a entender essa linguagem, e aí ele vai prestar serviços para mim. Eu pago para ele 100, 150, 200 reais por job. No final do mês ele ganha 3.500, 4.000, até 5.000 reais. Ele vira o Bill Gates da cidade dele. Além de ser um exemplo para os outros jovens de que o conhecimento, o aprendizado, a persistência podem trazer bons resultados. Então, essa minha ideia, que eu abri esse parênteses para colocar aqui, né, é uma forma que talvez da gente poder diminuir um pouco essa influência
essa influência terrível, né, que a Covid está fazendo na vida das pessoas, principalmente daqueles mais pobres, que não têm acesso nenhum à educação. Para concluir aqui, eu recomendo, então, a vocês os 10 lições para o mundo pós-pandemia, do Fareed Zakaria, da editora Intrínseca. Se você quiser ajudar aqui o meu canal, clica aqui embaixo que vai ter o link para você comprar o livro, aí eu ganho 2 tostões aqui, um cascalhinho de comissão, né? E é um livro que não só vai exercitar você para pensar, né, para dar um pouco de esperança, assim, tipo, a gente vai sair dessa, o mundo vai melhorar, a vida vai melhorar, não vai ser mais como a vida foi antigamente, não vai ser mais, ele já coloca isso no princípio, mas pode ser até melhor. Mas, como eu disse, primeiro nós aqui no Brasil vamos ter que enfrentar e derrotar a pandemia, que hoje o Brasil é o epicentro mundial da pandemia. É aqui onde mais se sofre, é onde mais se morre e é onde pior se tem a gestão dessa crise. Esse livro aqui, então, é uma boa leitura e o mais interessante, como eu mostrei para vocês aqui, é o que o livro faz pensar, né? Ao ler esse livro que eu tive essa ideia de distribuir para a população inteira smartphones, para, através dos smartphones, as pessoas poderem, cada um com o seu próprio esforço e com o vizinho, com o amigo, com o colega, aprenderem juntos coisas novas e superarem esse nosso enorme déficit educacional. É isso aí, não se esqueça de assinar o meu canal, não se esqueça, por favor, de compartilhar com os amigos, espalhar por aí que o meu canal é bom, que vale a pena assistir, me persigam aí pelas redes sociais, mandem seus comentários e até o próximo Pensata. Para vocês todos, um beijo, um queijo, tchau.